Aleluia! Estamos começando mais um Profetizando Vida. Que bom poder compartilhar do Evangelho com você, com a sua família, edificar a sua vida, porque é isso que a palavra de Deus faz em todos nós. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos e a própria Bíblia, ela diz para meditarmos nesse livro dia e noite. Que alegria, que Deus abençoe você, abençoe o seu dia, abençoe a sua família, abençoe a sua semana, tudo aquilo que Deus confiou a você, as suas responsabilidades. E eu quero com você nesse momento ver um pouco sobre a Bíblia, sobre aquilo que ela pode nos edificar. Se eu pudesse dar um tema dessa mensagem, seria Vencendo as Tentações. Bom, quero ler um texto com você de Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Eu queria tanto que você pudesse abrir comigo ou prestar bastante atenção na leitura para que a palavra de Deus nos edifique no nome de Jesus. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Acompanhe o texto comigo, por favor. A Bíblia diz assim: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O texto bíblico é um texto que nos edifica tanto. E eu quero trazer aqui algumas verdades ou algumas chaves para que consigamos vencer as tentações da nossa vida. Não tem ninguém que não seja tentado nas suas fraquezas, tentado nas suas emoções, tentado diante dos seus desafios, do seu dia a dia, de tantas outras coisas que nós somos tentados. E o inimigo, ele faz de tudo para que não sejamos apenas tentados, mas para que caiamos em tentação, para que a tentação se torne uma grande problemática na nossa vida. Mas o texto bíblico, ele traz aqui para nós algumas respostas de como nós podemos vencer a tentação. Eu não sei se você sabe desse contexto, mas Jesus, ele tinha acabado de ser batizado. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus ele foi batizado, no momento onde ele estava descendo as águas, ele ouviu uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, a quem eu tenho muito prazer. E Jesus então ouve essas palavras do seu Pai. O batismo de Jesus não foi um batismo de arrependimento, foi um batismo de obediência. Não havia pecado em Jesus, Jesus era perfeito na sua humanidade, o nosso maior exemplo. E o texto vai dizer que quando Jesus ele passa pelo batismo, e então ele é enviado para o deserto pelo Espírito Santo. E Jesus então está agora no deserto com o seu jejum, se privando de alimentos, tendo simplesmente relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, a Trindade se relacionando no deserto, e Jesus sendo cheio, e naquele último dia, o tentador, o diabo, ele vem para tentar Jesus. Então, ele chega para Jesus e diz: Olha, você está aí sem comer, você não come há dias. Se você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus tinha poder, meus irmãos, de transformar aquelas pedras em pães. Ele tinha poder para isso. O Pai havia dado, Jesus é Deus.
Jesus tinha poder para matar a sua fome. O diabo então tenta Jesus na sua fraqueza. Ali, naquele último dia, já há dezenas de dias, Jesus ali com fome, e Jesus então sendo tentado na sua fraqueza, ele, quando vê a tentação de Satanás, a tentação do inimigo na sua vida, Jesus dá uma resposta. E talvez o que nos falta é essa resposta que Jesus deu. Meus irmãos, se Jesus foi tentado, quem nós somos em não querermos ser? Ou seja, a primeira afirmação que o texto traz para mim, para você, é de que a tentação é um fato, todos são tentados. Tem muita gente que diz, porque fulano não é tentado. Sim, todos são tentados, e principalmente nas suas fraquezas. O diabo é sujo, ele sabe aonde você, aonde eu, aonde nós vamos fraquejar diante das tentações. Não é pecado você ser tentado, o pecado é você cair em tentação, é você se prostrar diante da tentação. E o texto bíblico, então, diz que Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em algumas outras versões que diz, toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, isso aqui é poderoso. É poderoso porque Jesus está dizendo assim, olha, eu estou de pé, não é porque eu preciso de algum alimento físico. Eu estou de pé porque a palavra que sai da boca de Deus me fortalece. Eu estou de pé, não é por nada material, algo que eu possa tocar, não, mas é porque Deus, o Pai, me sustenta todos os dias. Jesus está nos mostrando aqui como vencer a tentação. Quais as palavras que Jesus havia escutado do Pai? Jesus batizou e ouviu o próprio Pai dizendo, este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. E quando Jesus é tentado, o que ele responde? Olha, é como se Jesus virasse para o tentador e dissesse, olha, acho que você chegou tarde. Eu ouvi do meu Pai dizendo para mim que eu sou amado. Eu ouvi do meu Pai dizendo para mim, olha, eu te aprovo, eu amo você. O pai disse ao filho assim, olha, este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Jesus ouviu do seu próprio pai dizendo assim, olha, eu não apenas te amo, mas eu tenho prazer em você. Ou seja, essas palavras foram fundamentais para que Jesus permanecesse de pé. E quando Jesus vai responder o tentador, ele diz, olha, nem só de pão, ô tentador, nem só de pão, ô Satanás, o homem vive, mas pelo contrário, ele vive por toda palavra que sai da boca de Deus. E cabe uma pergunta, meus irmãos, para mim e para você. O que nós temos ouvido de Deus? O que tem chegado nos seus ouvidos que Deus tem falado? Porque aquilo que tem chegado da parte de Deus e certamente deve ser pautado nas Escrituras, é o que faz com que você vençamos as tentações. O texto ele traz essa certeza de que as tentações é um fato, mas o texto também traz a resposta de que para vencer a tentação, nós precisamos ouvir a Deus. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que os espirituais discernem as coisas espirituais. É isso que Paulo está dizendo. Ele, olha, quando você consegue ouvir as coisas espirituais, as coisas do coração de Deus, você é movido espiritualmente, você não é movido carnalmente, você não é movido pelas suas tentações, você é movido por aquilo que Deus fala. E a pergunta é, o que tem chegado de Deus no nosso coração? Talvez no dia de hoje nós precisamos limpar os nossos ouvidos, nós precisamos deixar os ruídos da vida, os barulhos do nosso dia a dia, para ouvir a Deus de uma forma mais limpa, mais clara, para que possamos ouvir verdadeiramente a vontade de Deus.
A vontade de Deus para você, a vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para a tua família, a vontade de Deus para os teus negócios. Essa é a vontade de Deus, e a partir da vontade de Deus é a força que você precisa para o seu dia a dia. É a força que você precisa para vencer as tentações. Jesus está dizendo: olha, Satanás, você chegou atrasado. Eu ouvi do meu Pai que eu sou amado, que Ele tem prazer para mim, em mim, e isso é suficiente para que eu esteja de pé. Não, eu não quero transformar essas pedras em pães, eu quero ouvir o meu Pai. Jesus já estava ali 40 dias em comunhão com o Pai, um tempo de oração, um tempo de busca ao Pai, a vontade do Pai, um tempo ali onde ele se privou de algo físico para ouvir, para se tornar ainda mais sensível à voz do Pai. E muitas vezes é isso que eu e você precisamos. Precisamos ouvir Deus. Sabe por que muitas vezes nós caímos em tentação? Caímos porque não tem chegado coisas pertinentes ao Evangelho, ao coração de Jesus no nosso coração. Quando nós ligamos a televisão, muitas vezes, diante de tantas coisas que chegam, que nós assistimos, que nos prejudica. São coisas, são pecados que vão entrando no nosso coração, coisas que não têm nada a ver com Deus. E no momento que vem a tentação, você não consegue vencê-la, porque o seu coração não está cheio da palavra de Deus. A forma de você vencer a tentação é você ter comunhão com o Pai. E sabe de uma coisa? O Pai também quer e deseja ter comunhão com você. Guarde o seu coração, entre para o teu quarto, feche a porta e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Já disse Mateus no capítulo 6, no verso 6. Olha, relacione comigo. O Pai quer ter comunhão com você e, sem dúvida, a comunhão com o Pai é o que vai fazer vencermos as tentações. Que você possa se apegar a essa palavra e que a tua vida seja uma vida que exalta o Filho de Deus. Me permita orar por você no nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Que o Senhor encha o coração dos teus filhos com a tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, ela é tudo o que nós precisamos. Eu abençoo os meus irmãos, da planta dos pés à cabeça, e que eles experimentem um novo tempo de relacionamento contigo. Eu oro no nome de Jesus. Espero que essa palavra possa edificar o teu coração, que você seja cheio do Espírito Santo e que nós possamos estar aqui prontos a servir você como igreja. Oro por você para que você desfrute do favor a cada dia do Senhor na sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.